Meio-dia mais 33 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na FM 95.9 no coração do Vale, a sua rádio Canção Nova de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e entre todas as rádios aí da Canção Nova, você pode escolher a de São José dos Campos e acompanhar toda a nossa programação. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos saber sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira. Mônica Maria, estamos aí sob alerta, né, da Defesa Civil, algumas localidades não só do nosso estado, mas de todo o país, né? Diante dessa chuva aí de ontem, né, Balneário Camboriú mesmo, algumas cidades do entorno aí com alagamento, mas conta pra gente sobre a previsão para hoje, mas também sobre este alerta. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Nesta sexta-feira, a previsão do tempo indica que no Vale do Paraíba o dia deve ser de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 20 e máxima de 27 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, o dia também deve ser de sol, com algumas nuvens e chuva a qualquer momento. Mínima de 21 e máxima de 28 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, a sexta-feira deve ser chuvosa durante dia e noite. Mínima de 17 e máxima de 24 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Lembrando que se mantém o alerta da Defesa Civil. Segundo o comunicado, a passagem de uma frente fria que está se aproximando do Vale do Paraíba deve provocar chuva forte em todas as cidades da região até domingo. Há previsão de temporais e chuvas com acumulados de volume moderado a forte em todo o território paulista. Estas chuvas podem vir acompanhadas de raios, ventos e até possibilidade de queda de granizo. No Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, o risco para temporais é maior e, com isso, aumentam as condições para transtornos como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos, por exemplo. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia mais 35 minutos e ao longo deste mês de janeiro, no programa Abre Aspas, recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios os prefeitos eleitos ou mesmo reeleitos das cidades do Vale do Paraíba. Na semana passada recebemos Anderson Farias, que é aqui de São José dos Campos, apresentando as suas propostas e também desafios. E hoje o nosso convidado é o prefeito eleito em Jacareí, Celso Florencio, do PL, que no dia 6 de outubro foi eleito aí com 50,68% dos votos válidos. E hoje, com muita alegria, está aqui ao vivo no programa Abre Aspas. Prefeito, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova pela primeira vez. É uma alegria poder recebê-lo aqui e hoje, né, para falar um pouquinho sobre a cidade de Jacareí. Boa tarde. Muito boa tarde, Vanessa, todo mundo que está nos ouvindo na Rádio Canção Nova. Um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui, espero que seja a primeira de muitas. Sim. Mas que a gente possa ter essa conversa com todos os ouvintes da Rádio Canção Nova, para a gente levar informações de Jacareí, falar um pouco dos projetos, o que está acontecendo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a presença e quero convidar você também, que nos acompanha de Jacareí. Temos muitos ouvintes em Jacareí, o pessoal sempre acompanhando a nossa programação, para que você possa também participar conosco pelo nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua mensagem, lembrando que hoje é apenas mensagem de texto, combinado? Manda pra gente a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. E, prefeito, já quero logo começar, né, perguntando aí sobre esse mandato, né? O senhor atuava já na gestão passada, mas hoje, né, a partir de 1º de janeiro, oficialmente como prefeito, a gente até conversava aqui antes, né, que tudo muda, são coisas diferentes aí, né, estar numa secretaria e estar à frente de uma cidade toda. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aí quem é o Celso Florencio. Até obrigado a pergunta, porque muitas vezes a gente fica... Eu fiquei 8 anos como secretário, fui secretário de governo e planejamento, e a gente cuida de uma parte. Quando a gente assumiu em janeiro, né, tomamos posse dia 1º, o papel do prefeito ele é cuidar de
tudo, absolutamente todas as pastas. Então a gente tem um envolvimento em todas as pastas. Eu comecei na prefeitura em 2017, sou economista de formação, tenho mestrado, doutorado na área de administração e tive o convite do prefeito Isaías lá em 2016, final de 2016, quando ele ganhou a eleição, para vir compor o governo dele. Não conheci o prefeito Isaías pessoalmente, mas foi pela questão técnica que ele chamou, e eu tive uma experiência incrível ao longo desses 8 anos de poder trabalhar, poder desenvolver projetos pela nossa cidade. E agora, na posição de prefeito, esses projetos são muito maiores, porque são de diversas secretarias, por diversas áreas, não só a área que eu ficava responsável, a área que eu tinha que cuidar. E desde 1º de janeiro a gente está começando a dar uma nova cara para a gestão, começando a dar um novo ritmo para a prefeitura, e a gente tem trabalhado ativamente junto às secretarias. Estou fazendo reuniões em todas as secretarias, reuniões estratégicas, ouvindo as pessoas. Toda quinta-feira é o dia que a gente deixa reservado para o munícipe jacareiense. Então as pessoas podem ir, só marcar o horário, vão até o gabinete, levam demandas, levam projetos. Então às quintas-feiras a gente deixa marcado para a gente fazer esse contato com o público. E nas sextas-feiras, hoje, por exemplo, eu estava rodando os equipamentos públicos, comecei pelas escolas, algumas escolas a gente já começou a visitar. E também para a gente já manter esse contato direto com a população, ver o que mais precisa, o que é prioridade, para já nos outros dias levar para as reuniões de secretários, cobrar os secretários ações efetivas em determinadas áreas. Então, um processo todo novo, mas que a gente esses 8 anos como secretário serviram como um ótimo estágio para não começar do zero, para que a gente já comece tendo experiência, sabendo como agir e, sobretudo, tendo a capacidade de ouvir para estabelecer as prioridades, principalmente nesse começo, onde você tem muitas demandas e poucos recursos ainda para conseguir efetivar essas demandas. E aproveitando essa sua fala, prefeito, sobre poucos recursos, né? Jacareí anunciou aí, né, que iniciou o ano com uma dívida, assim como outras cidades também, né? Uma das principais, ou mesmo primeiras falas de vários prefeitos, não só aqui da nossa região, mas de grande parte do nosso país, né? Foi em relação à questão de dívidas, né? E como é que foi para o senhor assumir essa gestão com essa dívida de 200 milhões aí, e quais os próximos passos, uma vez que fez aí a seleção desses secretários, dos posicionamentos ou mesmo de regras para eles ali, segura aqui, vamos controlar aqui para que a gente consiga colocar a casa em ordem? Foi exatamente isso. O nosso compromisso no dia 1º foi que a gente vai colocar a casa em ordem, a gente vai começar a pagar em dia. A prefeitura está com diversos débitos, com fornecedores, com contratos, inclusive estava trabalhando 4 horas por dia porque não estava tendo viabilidade financeira para pagar o vale-refeição. A gente decidiu fazer um aperto geral, contingenciamos 40% de todas as despesas da prefeitura, colocamos o pé no freio para colocar a casa em ordem e conseguir colocar as contas em dia. Já estamos sendo exitosos, já conseguimos voltar a trabalhar 8 horas por dia, e isso é muito importante porque isso acaba não comprometendo o serviço do munícipe. Quando a prefeitura está trabalhando em horário reduzido, acaba comprometendo a prestação de serviço ao munícipe, né? E a prefeitura é uma prestadora de serviço ao cidadão. Sim. Então a gente já conseguiu essa mudança, mas a gente sabe, já passei para todos os secretários que os primeiros meses é mês de colocar a casa em ordem. A gente, de um orçamento de 800 milhões, a gente tem um comprometimento de 200 milhões, ou seja, 25%. A cada R$4, já está comprometido com despesas dos anos anteriores. Então a gente decidiu pisar no freio, colocar a casa em ordem para depois seguir com velocidade. E de alguma forma, prefeito, a questão do IPTU, né? Foi anunciado pelo senhor aí que mais um ano a cidade não vai ter aumento aí no IPTU, né? De alguma forma, as pessoas que deixam de pagar esse IPTU aí acaba contribuindo para que essa dívida fique ainda maior, essa contribuição em dia, essa fidelidade por parte do morador ou mesmo do munícipe, né? Faz com que a cidade caminhe um pouco melhor? Exatamente. A gente teve um aumento da cobrança da taxa de lixo no ano passado. Sim, sim. E essa taxa de lixo ela não se viu no aumento de receita da prefeitura. Então a gente decidiu voltar a taxa de lixo aos patamares de 2023, aos patamares próximos a 2023, para que a gente conseguisse diminuir
a inadimplência. Não adianta a gente... E a gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento de crise no país. É crise em todas as prefeituras, é crise também para o cidadão que está vendo cada vez mais o seu salário ser consumido no mercado, no posto de gasolina, com despesas básicas e não tem. Então a gente prefere manter o IPTU sem reajuste, trouxemos a taxa de lixo para um patamar inferior a 2024, para que a gente possa assegurar que as pessoas tenham capacidade de contribuição. Não adianta a gente aumentar o imposto e as pessoas perderem a sua capacidade de contribuir, aumentar a inadimplência. Então as medidas elas estão sendo tomadas, pode até parecer um contrassenso, né? Se a prefeitura está com dificuldade financeira, por que não está aumentando o imposto? Está até reduzindo taxa. Sim. É para a gente não perder com inadimplência, porque se a gente ultrapassa a capacidade de pagamento das pessoas, as pessoas deixam de pagar, isso se torna dívida para as pessoas, o município não vai receber essas dívidas, o cidadão fica com problema, o município fica com problema, então é melhor que a gente deixe as taxas num patamar que o município consiga pagar e não comprometer o serviço público. Agora, prefeito, tem uma participação que chegou pra gente aqui, né? O pessoal tá participando, 12-30-19-8801, e até já vou puxar esse assunto, porque a gente já aproveita para colocar a questão aqui do nosso ouvinte em relação à questão da empresa ambiental, né? A pessoa coloca o seguinte, Carlos Alberto, ele de Jacareí, olá, boa tarde, parabéns por levar o prefeito de Jacareí, somos ouvintes aqui da Rádio Canção Nova todos os dias, no carro ou em casa. Mas gostaria de saber, prefeito, como tá a situação da ambiental? A cidade ficou toda suja, o conheci pessoalmente com um saco de lixo na mão fazendo ações na feira. Parabéns, Deus abençoe seu trabalho. E assim muitas pessoas talvez tenham visto, né, aí na feira ou na rede social, junto com a grande equipe ali das secretarias, fazendo ações ali nas feiras livres na cidade, porque a cidade aí já começou o ano ali com uma situação bem complicada, que na verdade não era uma novidade, porque ano passado nós tivemos também momentos de greve, paralisações ali da empresa que coleta o lixo na cidade, mas conta um pouquinho para os nossos ouvintes, até para os munícipes de Jacareí entender, né, por que isso está acontecendo? A prefeitura não está pagando a empresa? O que acontece verdadeiramente? Até agradeço o espaço para a gente poder explicar com calma para o munícipe. Primeiro, esse é um contrato de PPP, parceria público-privada, mais de 30 anos, foi assinado lá no governo do Marco Aurélio, depois renovado por mais 20 anos pelo Hamilton. Então, foram prefeitos que comprometeram diversos orçamentos da prefeitura. Ao contrário de uma concessão simples, onde a prefeitura contrata uma empresa para ir prestar o serviço da coleta de lixo, em Jacareí adotou-se esse modelo de PPP, que é péssimo para a cidade, muito ruim, onde contratou-se a empresa ambiental para fazer uma usina e a coleta de lixo ela entra também para bater os valores da usina. Uma usina que nunca funcionou, uma usina que não tem utilidade. Foi feito um estudo pela FIP, que é o Instituto de Economia da Universidade de São Paulo, ponderou que a empresa, por diversos problemas de atraso, equipamento sucateado, deve hoje para o município mais de 60 milhões de reais. Então o município deve em torno de 3 milhões de reais para a empresa e a empresa deve 60 para o município. Então não existe uma dívida da prefeitura com a empresa, existe uma dívida da empresa com a prefeitura. E o ano passado eles fizeram 7 paralisações ao longo do ano. O que houve? No dia 2 eu sentei na cadeira, notícia, ambiental entrou em greve. E a gente tomou uma postura de vamos enfrentar essa empresa que não está prestando um bom serviço para o jacariense. A empresa está sendo remunerada e não está prestando serviço. A gente precisa deixar muito claro para todo mundo que quer prestar serviço em Jacareí, ou presta serviço decente, ou presta serviço direito, ou vai embora e vai ter problema. A gente não pode partir por uma rescisão simples porque é um contrato de PPP. Sim. Envolve uma corte arbitral, o contrato ele é bem mais complexo. Mas a gente vai exigir muito a empresa nas notificações, nas multas, nas advertências. Isso a gente já começou a fazer. Já encaminhamos mais de 10 notificações para a empresa, da parte trabalhista, da parte de EPIs, de normas técnicas, de situação dos caminhões, de situação dos funcionários. E a empresa ainda não respondeu absolutamente nada. A empresa tem adotado uma postura de não responder à prefeitura, não responder à imprensa. A imprensa tem questionado a empresa também. Eles normalizaram o serviço, mas a gente
vai manter a postura extremamente firme. Quando eles paralisaram, a gente entrou com uma ação judicial, a justiça mandou que eles voltassem. Pela primeira vez a gente ganhou uma ação judicial dessa empresa. Ao longo de quase 20 anos de contrato, a prefeitura ganhou uma ação judicial contra a Ambiental. E sempre eu deixo muito claro, a minha briga não é com os trabalhadores da Ambiental. Muito pelo contrário, a minha briga é pelos munícipes de Jacareí e pelos trabalhadores da Ambiental. Porque o que a Ambiental está fazendo hoje, ela não está pagando o FGTS dos funcionários, ela não está pagando férias dos funcionários. E eu estou cobrando, inclusive, que eles paguem em dia, porque a prefeitura pagou para eles. Sim. Então eles têm que pagar para os funcionários, eles têm que pagar o FGTS, a contribuição de INSS, eles têm que demonstrar que isso está muito claro e tem que dar condições trabalhistas para os funcionários e prestar o serviço para o município jacareense. Então a gente endureceu bastante a briga com eles, vamos endurecer mais ainda se eles não forem prestar um serviço adequado. A gente quer que eles prestem um serviço adequado, mas se eles não prestarem, a gente vai continuar endurecendo. A nossa postura é uma postura com a empresa ambiental de que a gente não vai negociar com eles. A gente não vai sentar numa mesa e negociar com eles. A gente quer que eles paguem o que eles devem à prefeitura e que eles prestem um serviço decente para o cidadão jacariense e que também tratem os seus funcionários com dignidade. Então essa é a nossa condição básica. Se a empresa não quiser cumprir, aí sim a gente vai travar novas brigas judiciais para que a gente consiga tirar essa empresa do município. Até porque é um serviço essencial aí, né? E a gente vê aí muitos funcionários com aquela insegurança, porque a impressão que dá é que todo mês, quando vai chegando o final do mês, início de mês, fica naquela, eu vou receber, não vou, vai cair o vale alimentação, vale refeição, vai pagar o convênio médico. Então, é uma situação complicada. A gente sabe que são diversos funcionários que, né, trabalham, se dedicam aí. A gente precisa realmente dessa situação. Até porque acredito que o senhor já deve ter ouvido de muitos munícipes, é isso, né? A minha taxa de lixo está paga, prefeito, mas eu não tô tendo a coleta de lixo, né? Então, até pra gente realmente entender, eu digo a gente porque o pessoal sabe que eu sou moradora de Jacareí e, né, sou munícipe e também pago, e a gente quer saber sempre, né? O senhor também paga suas taxas, também é morador, e a gente quer um serviço de qualidade, né? Exatamente, o munícipe está cobrando e cobrando de forma correta. Ele está pagando a taxa de lixo dele, ele tem que ter o serviço bem prestado. Sim, sim. E a gente, na nossa postura, que a gente vai adotar que a empresa tem que prestar um bom serviço. Você disse, o trabalhador, ele não sabe se vai receber. E o prefeito não sabe se a empresa vai fazer a coleta de lixo. Sim. Essa situação não pode perdurar, já chegou no limite. Exatamente. Num único ano, ficar 7 paralisações, no começo e quando eles paralisaram, eles não mandaram nenhuma notificação para a prefeitura avisando que estavam paralisados. Eles simplesmente paralisaram. Estavam fazendo chantagem com a prefeitura. A gente não vai permitir que esse tipo de comportamento continue. Ou trabalha direito, ou vai procurar outra cidade para ficar fazendo serviço parcial. Pois é. Agora, prefeito, tem já diversas perguntas aqui, a gente já vai passar para as perguntas dos ouvintes, mas quais são os principais desafios aí na sua gestão, nesse mandato? O senhor já, nesses primeiros dias, né, hoje é 17, mas com certeza já vinha aí, porque já fazia parte do governo, já vinha observando as situações da cidade, o que precisava melhorar, mudar, começar, enfim. Quais são os principais? O senhor já elencou os principais desafios aí desse mandato? Já tem alguns elencados, 2 a gente já falou. Primeiro grande desafio é colocar as finanças em dia, colocar a casa em ordem. Segundo grande desafio é sair da mão dessa empresa, da chantagem que essa empresa faz com o município todo mês, porque todo mês a prefeitura fica sem saber se o serviço vai ser prestado ou não. Então a gente precisa de uma segurança. Se a empresa quiser continuar trabalhando direito, ótimo, mas a gente não quer passar por essa chantagem, porque o munícipe não tem o porquê ficar com o lixo na porta dele. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. O serviço está sendo pago e é um contrato muito alto. É um contrato que no ano passado ele chegou a ter um faturamento de 100 milhões de reais. É um contrato muito alto. Então, essa é uma outra briga importante, porque é a normalização do serviço de zeladoria, e a empresa ela também é responsável pela capina, pela roçagem, pela varrição, toda a limpeza da cidade. Então, é a normalização desse serviço. A gente vai fazer com que esse serviço tenha qualidade na cidade de Jacareí. E as principais demandas, além dessas 2 que a gente falou, é saúde. A gente tem diversos programas na saúde que a gente precisa. A gente se comprometeu durante a campanha de construir o hospital municipal.
e eu quero ainda esse ano já começar a construção do Hospital Municipal, que é uma demanda muito importante para a cidade. Hoje o jacariense sabe que o UPA Dr. Telmo tá cheio, a Santa Casa tá cheia, a gente tem um déficit de leitos muito grande na cidade e a gente precisa da construção do Hospital Municipal. A construção do Hospital Municipal, de melhoria no sistema de UPAs, de melhorias na atenção básica da saúde. Na educação a gente precisa avançar com o ensino integral, que também foi outra bandeira, horário estendido de creches, continuar fazendo obras de infraestrutura, como obras de drenagem. As duas primeiras que a gente vai fazer é ali da região do Turi, na região central, que sempre alaga Rua Minas Gerais, Santa Cecília, Rua Rameira Cabral. Na parte de mobilidade, algumas obras importantes precisam ser feitas, como a ligação da Lucas Nogueira Garcês com a Castelo Branco, para aliviar o trânsito, sobretudo ali na Ponte do São João, melhorias no sistema viário. Então a gente tem elencado as prioridades, mas agora, nesse primeiro momento, é colocar a casa em ordem, fazer com que os prestadores de serviço prestem um bom serviço para a cidade e melhoria no sistema de saúde e educação. Inclusive, prefeito, o senhor comentou sobre essa questão de obras, né? E a gente recebeu a participação aqui, o pessoal mandou também pela rede social, viu lá a postagem, né? A pergunta é do Carlos Alberto, ele diz o seguinte: gostaria de saber do prefeito Celso quando irá concluir as obras da Lucas Nogueira Garcês, tanto perto do Educa Mais, que está afundando, quanto perto da Clarear e Diogo Fontes. A situação está complicada e o motorista não consegue ter ali uma paz, porque a cada chuva piora mais e mais a situação. Ali a gente tem duas grandes obras de drenagem. A obra de drenagem do São Luís, essa foi entregue no ano passado. A gente vai estar avaliando se existe algum problema técnico para estar cedendo e notificar a empresa para que ela refaça. Tem uns cones lá mesmo. Isso. Então a gente vai notificar a empresa para que ela faça os reparos. E ali na Diogo Fontes tem outra grande obra de drenagem, que para fazer essa obra de drenagem, para tirar a água que vem do bairro, para levar para o córrego do Tanquinho, precisava ser feito esse corte na avenida, por isso que a população sentiu o transtorno, mas era uma obra extremamente necessária para que as casas na Diogo Fontes, no São Luís, não tivessem mais problemas de enchente. Então são obras de drenagem importantes, mas que também trazem transtorno. Acredito que no primeiro 6 meses a gente sai completamente da Lucas Nogueira Garcês e volta a deixar a Lucas Nogueira Garcês de uma forma muito melhor, inclusive levando melhorias como ciclovia, calçada, para deixar a Lucas Nogueira Garcês também mais bonita, mais adequada para o uso do jacariense. Celso, você sabe que jornalista adora um prazo, né? Sempre a gente já logo quer saber. Então, você acredita que nesse primeiro semestre, então, para o Carlos Alberto, os moradores daquela região, possa ter um alívio ali? Porque não só ali no pessoal da avenida, né? Porque tem dentro do bairro também, alguns lugares ainda que está fechado para tráfego de veículos ali. Você acredita que nos primeiros 6 meses aquilo seja concluído? Sim, a gente vai trabalhar bastante para que nos primeiros 6 meses a gente já tenha completamente saído da Lucas Nogueira Garcês e que mesmo com as chuvas fortes não tenha problemas de enchente, mas que também o morador ali possa transitar tranquilamente. Com certeza. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. Você continue participando, 12-30-19-8801. Hoje recebendo o prefeito de Jacareí, Celso Florencio, do PL, falando um pouquinho aí sobre as demandas da cidade de Jacareí e também sobre os desafios desse mandato. E você, claro, participe conosco. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui algumas participações para o nosso convidado de hoje. 1h pontualmente, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. Hoje nós estamos recebendo o prefeito de Jacareí, Celso Florencio, falando um pouquinho sobre o seu mandato como prefeito, seus desafios e também sobre as principais demandas da cidade. Prefeito, já vou começar aqui com algumas participações. Entre elas, a Carmen Lúcia, ela mora na Padre Eugênia. Ela diz o seguinte: gostaria de saber quando a prefeitura vai recapear ou melhorar as condições dessa rua tão importante para acessar a cidade. Tem muitos bloquetes soltos, com pedaços de asfaltos, um abandono total. Aliás, prefeito, ela mandou pra gente essa participação lá pelo Instagram e eu me lembrava que ali no ano de 2023, mais ou menos, teve ali uma informação da prefeitura sobre uma licitação para recapear tanto a Padre Eugênio quanto a Malaquiássade, né? Que são duas principais entradas da cidade também. Temos a Getúlio Vargas, mas a gente que vai de São José fala a primeira, a segunda e a terceira entrada ali, né? A Malaquiássade e a Padre Eugênio. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. De 2023 para cá avançou essa licitação, por que isso não começou ali, respondendo até aproveitando a pergunta da Carmen?
Carmen, é muito importante essa obra que você pontuou, para a gente é estratégica, ela está no nosso plano de governo, então a gente espera nos primeiros 6 meses já abrir a licitação e começar essa obra ainda esse ano. Então, já temos projeto executivo, vamos abrir a licitação, já separamos o recurso para a obra. Então, essa obra é uma obra muito importante. Realmente, Carmen, ali está uma situação muito ruim. Ela está mesmo complicadinha. Está muito ruim e a gente espera já nesse primeiro ano começar e, no caso da Padre Eugênio, que é uma obra mais simples, começar e terminar. E da Malaquiássade, que é uma obra não só de recap, mas também de duplicação, que a gente dê início nesse ano, mesmo porque o nosso hospital vai ficar na Malaquiássade. Então a gente precisa... é ali então? Já tem um terreno? Já tem, vai ser ali na altura do Leve, onde hoje tem um Leve na Malaquiássade. A gente vai construir o nosso hospital lá. Então o hospital tem que ficar de frente para uma via duplicada, uma via de fácil acesso. Então a gente vai melhorar bastante também ali na Malaquiássade, que está muito ruim devido à questão do solo. Tanto a região da Malaquiássade quanto a da Padre Eugênio é solo turfoso. Sim. Então é um solo que com o tempo realmente ele vai ficando muito ondulado e vai rebaixando. Então a gente precisa fazer uma manutenção frequente e esse ano a gente já pode ter o compromisso, Carmen, que a gente vai fazer a Padre Eugênio. Porque realmente são importantes acessos, né? Tendo em vista aí, né, em relação à questão dos moradores, que hoje a população cresce a cada vez mais na cidade de Jacareí. Quantas pessoas, né? Como eu, por exemplo, moro lá, trabalho aqui e assim também acontece o contrário. Então precisa realmente de entradas ali com a cara da cidade mesmo, né, prefeito? Aliás, tem a pergunta aqui do Marcos, do Rio Comprido, também um bairro bem importante na cidade. Parabéns, prefeito. Queria fazer uma pergunta a respeito do bairro Rio Comprido, a respeito da regularização. Obrigada, boa tarde. Aí ele colocou aqui, me lembrando, eu votei no senhor para prefeito aqui. Um eleitor aqui, prefeito. E aí, como é que tá a questão do Rio Comprido? O Rio Comprido também teve aí diversas melhorias no decorrer dos anos, mas claro que a preocupação de quem mora ali é a questão da regularização. A que pé que tá isso? A gente já tem agora, nesse momento, mais 400 matrículas no cartório. Já tem hoje? Já tem. Foram entregues em torno de 270. Hoje já colocamos no cartório mais 400 matrículas e até mais ou menos meio do ano a gente vai mandar para o cartório as 1.200 dessa fase de regularização. Só que aí entra no tempo do cartório, né? A gente está cobrando bastante o cartório, estamos conversando bastante, a gente entende as demandas do cartório, mas a gente está cobrando e conversando muito com o cartório para que essas 400 matrículas já comecem a ser entregues para a população do Rio Comprido, que a gente sabe que está aguardando há quase 50 anos seu título de regularidade. A gente também vai finalizar esse ano o Parque Linear do Rio Comprido, que a gente conseguiu a área junto à Prodesa, que é com a saída do Linhão, que cortava o Rio Comprido. A gente conseguiu essa área, vamos fazer um parque linear na entrada do Rio Comprido para dar uma nova cara para o Rio Comprido, um bairro que merece, um bairro que historicamente de muita luta aqui em Jacareí e que a gente sente muito orgulho de estar fazendo esse trabalho e em breve vamos entregar as 400 matrículas. Bacana. Aproveitando essa questão de cartório, de regularização, questão de moradia, Celso, como é que está essa situação? Existem muitas pessoas ainda na fila de moradia? Existe alguma parceria para que possa ter novas casas, novos apartamentos da CDHU? Enfim, existe uma conversa sobre isso na cidade? Sim, já começamos a conversa com a CDHU. O município tem 2 convênios em andamento com o CDHU, um de 200 e um de 250. A gente também está tentando viabilizar Minha Casa Minha Vida faixa 1, porque a habitação é algo que ela foge um pouquinho do orçamento municipal. Sim. O município não consegue dar vazão para o número de pessoas que estão na fila. Então, mesmo essas 450 unidades do CDHU, elas vão para cobrir pessoas que estão em área de risco, área que pode vir a ter um deslizamento, pessoas que estão em risco. Mas a gente tem um déficit habitacional que precisa ser sanado. E esse déficit passa de mais de 1.000 unidades que precisa para o município de Jacareí. Então a gente já está em conversa com a CDHU, já estamos também conversas com o Ministério das Cidades para que a gente possa trazer recursos para habitação e poder diminuir esse déficit na nossa cidade. Bacana. O João Carlos, do bairro Igarapés, olá, boa tarde. Obrigada por levar o prefeito de Jacareí na Rádio Canção Nova de São José. Imagina. Ele gostaria de saber sobre o pedágio. Prefeito, realmente não tem mais o que fazer? Moradores não conseguem ter a isenção no pedágio, trabalham em Caçapava e todos os dias optam ou em pagar ou dar a volta na cidade.
Infelizmente não. Gostaria de poder fazer algo, mas infelizmente não foge totalmente da esfera do prefeito. É um contrato, a Dutra é uma rodovia federal. Sim. Ela já foi feita a licitação das reformas que estão sendo feitas agora, da concessionária, contando com essa praça de pedágio. O que num futuro, acredito que em 3, 4 anos vai poder ser feito, é a retirada das cabines de pedágio, mas aí vai entrar o sistema Free Flow. Sim, que já tem no litoral, né, em Ubatuba, né? Exatamente, já tem em Ubatuba, vai começar a vigorar em Guarulhos já, e provavelmente a Dutra vai ser 100% Free Flow. Então vão sair as cabines de pedágio e vai ser tarifado pelo uso dentro da rodovia. Mas a retirada dessas cabines já foi tentado diversas vezes, e se eu falasse qualquer coisa diferente eu estaria sendo leviano e mentiroso com o morador de Jacareí, porque não tem nada que o prefeito possa fazer. Inclusive o senhor comentou, né, em uma das suas falas sobre a ligação ali da Lucas Nogueira Garcês com a Humberto de Alencar Castelo Branco. De alguma forma essa obra pode também facilitar um pouquinho mais, né, esse trajeto aí que o nosso ouvinte falou que tem que fazer, né? Exatamente, ele consegue sair do Garapés, entra na Lucas Nogueira Garcês, aí ele sai pela Castelo Branco, e na Castelo Branco ele consegue pegar a Dutra sem precisar passar pelo pedágio. E tem alguma previsão dessa obra? A gente espera começar essa obra já esse ano também. Ela está na pendência do plano diretor. Assim que a gente aprovar o plano diretor, que deve ser por volta de março, em começo de abril, a gente vai fazer, já vai dar início a essa obra, que é uma obra muito importante para a cidade. Para toda a região oeste é extremamente importante, porque hoje a ponte do São João ela está muito cheia, ali a região da Chispita está muito engarrafada. Sim. Essa obra ela precisa ser feita o mais breve possível. Mais uma participação do José dos Santos, Nova Jacareí, região oeste, está em peso aqui. Sou caminhoneiro e uso a Estrada Velha de Garatá para acessar a Dom Pedro, e tem um pequeno trecho perto do Ebenezer que não tem asfalto. A prefeitura não poderia pavimentar esse trecho para ajudar os motoristas? Parabéns pela sua eleição. Ali a gente tá no nosso radar já, a gente vai estar em negociação com o DR, para que o DR faça. Se o DR não fizer, a gente vai assumir essa obra. Mas hoje, como a gente está numa contenção de custos muito grande, a gente não tem recursos disponíveis na prefeitura, a gente está indo buscar parcerias. E essa obra, ela é extremamente importante também para o pessoal do 22 de Abril, porque o acesso do bairro do 22 de Abril é feito pela avenida, pela estrada da Tonoli, que passa em frente ao Ebenezer. Essa estrada da Tonoli são, acho que, em torno de 600, 700 metros que não tem asfalto. Um pequeno pedaço ali mesmo, é um pequeno trecho, mas que também todo o bairro do 22 de Abril usa. Além do pessoal do Esperança, o pessoal que usa para pegar a Dom Pedro, também utiliza, o pessoal do 22 de Abril usa diariamente para vir para a cidade, para vir para o centro da cidade. Sim. Então essa é uma obra que a gente vai fazer. Então a gente está fazendo primeiras tentativas junto ao DR para viabilização, senão a gente vai fazer uma execução própria nos próximos anos. Agora, prefeito, em relação à questão da saúde, né? Claro que quando se fala de dívida, acredito que uma das principais preocupações, não só do gestor, mas da população em si, é em relação aos cortes em algumas secretarias. Como é que fica essa questão da saúde diante dessa dívida, né? Porque a gente sabe que não é só Jacareí, né? É aí uma pasta que demanda muitas questões em todo o país, que é a questão da saúde, né? Às vezes as contas não batem ali, não fecham. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso, né? Existirá ali contenção dentro da Secretaria de Saúde? Como é que vai se trabalhar melhorias diante dessa dívida? Não, saúde e educação a gente não vai parar. Saúde e educação é prioridade. Hoje o município já tem bastante dificuldade na prestação de serviços, então a gente precisa aperfeiçoar inclusive esses serviços. E para isso a gente precisa trazer eficiência, trazer gestão, mas não vamos fazer cortes no orçamento da saúde e da educação, porque são duas áreas que são estratégicas. Primeiro porque a saúde é emergência. Ninguém procura saúde com muita antecedência, né? Normalmente as pessoas procuram a saúde quando já estão numa situação difícil, quando já está precisando com uma certa urgência, onde que talvez o atraso no tratamento tem impactos muito grandes sobre a vida daquela pessoa e sobre o resultado do tratamento. Então a gente não pode deixar para amanhã. E a educação a gente também não pode se descuidar, porque a gente está falando da cidade que a gente está construindo para os próximos anos. A educação que a gente dá para as nossas crianças hoje é o que a gente vai ver de reflexo para os próximos 10, 20 anos do que vai ser a nossa cidade.
Com certeza. Inclusive, aproveitando o gancho da saúde, prefeito, a gente recebeu na semana passada o prefeito aqui de São José dos Campos, né, o Anderson Farias, e ele comentava muito essa questão dos especialistas, né, que é uma dificuldade da administração em contratar especialistas. E a gente sabe que Jacareí não é diferente, né? Como é que fica esse trabalho? O que vocês pretendem fazer diante dessa situação, né? Ele comentava com a gente aqui que algumas especialidades, inclusive, eles abriram aí um edital para contratar. Teve especialidades que não tiveram nenhuma candidatura. Como é que Jacareí pretende trabalhar diante dessa situação, uma vez que a gente sabe que muitas pessoas passam no clínico geral, ali às vezes no posto de saúde, mas a grande maioria é encaminhado para um especialista? Esse é um problema da região inteira, não só da região, acho que é um problema do Brasil inteiro, o déficit de médicos especialistas na rede pública. A gente fez diversos chamamentos no município de Jacareí, onde também teve o mesmo problema daqui de São José. Chama e não aparece ninguém para disputar a vaga. Então a gente tem feito, a nossa estratégia de saúde é um pouco diferente aqui da de São José. Tem muita estratégia de saúde da família, o formato é diferente. Então a gente tenta dar uma resolutividade maior dentro das UBS, da estratégia de saúde da família, mas também isso faz, uma certa hora, vai precisar ir para o especialista. Então a gente tem alguns contratos dentro do SIM, estamos tentando viabilizar um novo AME para Jacareí, estamos em conversa já com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa trazer o AME para Jacareí, e isso vai facilitar também bastante a questão das especialidades. Inclusive foi anunciado, né, na sexta-feira passada, uma semana atrás, um novo AME aqui em São José dos Campos. De alguma forma isso também ajuda a cidade, essa questão de especialistas? Sim, porque o AME ele é um serviço estadual. Então, vários municípios de Jacareí também são atendidos aqui no AME, que fica em São José. Ele não é de São José, né? Ele se localiza em São José. Então, a gente quer, inclusive, mostrar para o Estado que o AME que fica em São José e que atende outras 7 cidades, ele já chegou no seu limite, mesmo com essa ampliação que ele vai ter. Ele vai passar por um prédio novo, vai ter uma ampliação de serviço, mas mesmo com essa ampliação ainda existe um déficit muito grande de especialidades nos municípios daqui do Vale, e o AME vindo para Jacareí também vai ajudar também outras cidades. A Rebeca do Parque Califórnia, olá, boa tarde. Gostaria de saber do prefeito da possibilidade de ampliação das UBSs que atendem até mais tarde. Prefeito, não seria uma solução todas as UBSs tem um atendimento ampliado para desafogar a UPA? A UPA e a UBS, elas têm um trabalho diferente, elas não são mais o mesmo trabalho. A UPA você vai para fazer uma emergência, algo que seja... algo que não seja novo, né? Na UBS você vai fazer um tratamento preventivo, você vai fazer um acompanhamento. Então a gente está estudando como que a gente vai trabalhar com a nossa rede, e também, como, né, a gente disse sobre os especialistas, a gente também tem dificuldade de contratar médico para a rede básica, e não adianta a gente só abrir a UPA se não tiver a contratação de médicos. Então também a gente está fechando a viabilidade de colocação de novos médicos, chamamentos de novos médicos, para que daí sim a gente possa falar de uma ampliação nos horários para atendimento do público. A Cristiane de Jacareí, moradora nascida e criada na cidade, ela mora no Parque Imperial. Queria perguntar para o prefeito o que será feito no centro da cidade para a revitalização, para deixar mais bonito, porque vejo os cartões postais da cidade como o Mercadão, Pátio dos Trilhos, as praças totalmente largadas e com muitos moradores de rua. A gente vai fazer uma ação efetiva de revitalização da cidade como um todo. Porque realmente, né, convenhamos, a cidade, aquela região do Pátio dos Trilhos é um lugar encantador, né? Que realmente ali, se deixar, fica tomado conta pelo abandono, né? Isso, a gente vai começar já esse ano o projeto de revitalização do centro, renovação do centro, fazendo com leis de incentivos para atrair novos investimentos para o centro, para que as pessoas possam voltar a morar no centro. Então, diminuir taxas para que sejam construídos novos prédios, reformar a Praça Conde Frontin, reformar o Pátio dos Trilhos. Já vamos também começar a reformar o Parque da Cidade, que também precisa de uma reforma. Sim. Fazer uma fiscalização efetiva sobre calçadas, a gente mexer também na lei que regulamenta as fachadas, para que a gente possa ter fachadas mais bonitas, incentivar a melhoria de fachadas, para que eu acho que o jacareense tem uma demanda muito grande de ter a cidade mais bonita. Sim, sim. E a gente vai... E sempre compara com outras, né? Eu vejo sempre o pessoal, porque tal lugar é assim, tal lugar é assim, por que Jacareí tá assim? As pessoas têm esse hábito de comparar, esperando realmente, né? Porque como a Cristiane disse, ela é nascida na cidade de Jacareí, e muitas pessoas cobram isso, né? Com certeza um centro mais atrativo, né? Exatamente.
bastante. E a Cristiane também, assim como eu, nascido e criado em Jacareí, a gente quer ver a cidade bonita. Sim. Então a gente vai trabalhar. Nós começamos já a montar um grupo de trabalho para que tenha uma melhoria dos serviços, para deixar a cidade realmente com uma cara nova. Então a gente vai trabalhar bastante para isso. Inclusive aqui a Gisele coloca que é isso mesmo, o Mercadão está tomado por moradores em situação de rua, a gente não consegue nem ficar nos pontos de ônibus. Prefeito, por favor, faça alguma coisa. Realmente a situação ali é bem complicada, né? É bem complicada. A lei ela restringe um pouco a atuação da prefeitura, sim. Mas a gente vai ampliar a equipe de abordagem para que a gente possa ter um treinamento mais efetivo, né, para os moradores de situação de rua. Tem os moradores que são de Jacareí, né, o qual a gente já oferta casa de passagem, o qual a gente tem centro pop, mas tá vindo muito usuário de drogas de outras regiões para Jacareí. Então a gente precisa fazer um trabalho para coibir isso, para que não venham outros usuários de droga para nossa cidade, achar que na nossa cidade é uma cidade que pode fazer tudo. E a gente sabe os transtornos que esses usuários de drogas fazem, desde atentado ao pudor, a fazer suas necessidades fisiológicas na porta dos comércios. Então a gente vai fazer um trabalho bem efetivo para melhorar e deixar o nosso centro cada vez mais bonito. Com certeza. Prefeito, tem a pergunta aqui do João Alberto. Olá, boa tarde. Gostaria de saber do prefeito sobre a questão de segurança. Prefeito, a cidade vai ter monitoramento? Como é que vai ficar essa situação das câmeras na cidade, que veja a efetividade em outras cidades, e seria muito importante Jacareí ter também? Como é que está essa questão de fiscalização na cidade por meio de câmeras, né? O pessoal já está tudo tecnológico, sim, né? Vê as cidades aí todas monitoradas. Como é que está essa situação de Jacareí? Porque sem dúvida ajuda muito, né? Na questão da segurança e até o próprio trabalho da guarda e da polícia militar. Não, é muito importante. Hoje não tem como a gente pensar em segurança sem pensar em inteligência e tecnologia. Não tem como. Não tem como. E no nosso plano de governo a gente se comprometeu em colocar mais 400 câmeras na cidade, mas a gente espera pelo menos chegar em 800, para que a gente tenha um monitoramento de toda a nossa cidade, para que a gente possa dar segurança ainda mais para o jacareense. Hoje Jacareí é uma cidade relativamente tranquila em comparação às demais cidades da região, mas a gente não pode deixar a guarda baixar, tem que estar sempre presente. Nossa guarda tem feito um trabalho efetivo, a polícia tem feito um trabalho bastante efetivo, mas a gente precisa também fazer o trabalho de inteligência e de tecnologia com um sistema de monitoramento. Com certeza. O Carlos Rodolfo. Olá, prefeito, parabéns pela sua eleição, também votei no senhor. Sou frequentador da paróquia São João Batista e gostaria de saber do senhor sobre fiscalização de calçadas. Bem ao lado da igreja do São João tem alguns comércios, coisas de esporte, a calçada está puro mato e toda quebrada. Prefeito, precisamos fazer com que esses comércios arrumem as suas calçadas. Na frente das nossas casas deixamos tudo organizado, porque esses grandes comércios não arrumam as suas calçadas. Eu acho que eu sei bem onde ele está falando ali, que é uma rua dia de feira também, é bem frequentado ali. A gente tem uma questão de coisa de futebol ali, a calçada realmente é bem complicada ali, né? Ainda mais por conta da igreja, né? Bastante gente frequenta lá, né? Exatamente. Quando a gente está falando de não manutenção de calçadas, a gente está falando de insegurança viária, sim, de problemas com pessoas idosas podendo cair, fraturar, o cadeirante que não pode passar pela calçada. Então a gente vai fazer um trabalho de conscientização muito forte para depois lá na frente, se não houver êxito com a conscientização, com os incentivos que a prefeitura vai dar para quem tiver a sua calçada organizada, limpa, acessível, aí sim a gente vai também passar por um processo de fiscalização maior. Mas primeiro a gente vai fazer um trabalho grande na cidade de incentivo às pessoas manterem a sua calçada de maneira acessível, limpa e organizada. Boa tarde, Vanessa. Prefeito Celso, parabéns, prefeito, pelo início do trabalho. Sabemos das dificuldades também, conhecemos sua liderança, sua capacidade. Grande abraço a todos. Luciano dos Santos Prado, Santa Branca. Obrigado, Luciano. Grande abraço. O prefeito também tem um vínculo ali com Santa Branca, né? Tem. Minha mãe era de Santa Branca, passei bastante parte da minha infância, tem muita memória de infância, muita memória afetiva da infância, sim, brincando lá em Santa Branca, então é um lugar que tem muito carinho. Legal. O prefeito, agora falando em relação à questão da ligação
ligação de Jacareí e São José, ali na estrada do Limoeiro, aquele trecho ali, como é que está a situação? Havia uma previsão de liberação agora ainda em janeiro, como que está o lado de Jacareí? Vamos ouvir o lado de Jacareí, essa obra. A gente está trabalhando para no dia 30 de janeiro liberar essa obra. Opa, então tá próximo agora? Falta muito pouco para ser entregue. Mas a gente está trabalhando agora ali para finalizar o asfalto e também para fazer a proteção dos pilares da Dutra, né? Porque uma parte da obra passa por baixo da Dutra, é a parte mais complexa, mas a gente está trabalhando para resolver isso ainda esse mês e poder liberar essa obra. Então estamos na expectativa, né? Porque é uma forma também de desafogar o trânsito ali, né? Porque a gente que pega a Dutra, a gente comentava há pouco, né? Que as obras são importantes, por isso causa algum transtorno, né? A gente brinca que para melhorar precisa ficar ruim por um tempo, né? Mas também é uma forma de aliviar e fluir mais o trânsito ali também, utilizar aquela via que foi feita ali na região perto da rodoviária também, aquele trecho que é muito bom, né? Eu sempre dou uma cortada por ali para utilizar também. Sim. Agora, prefeito, a Gisele, ela voltou aqui novamente, agora está perguntando em relação à ampliação do horário de creche. Prefeito, tem algum prazo para começar as creches a funcionar até mais tarde? Trabalho das 7 da manhã até as 5 da tarde, não consigo deixar a minha filha na creche, porque não tenho quem pegue e também quem leve, porque esse horário já tem que estar no trabalho, às 7, né? E às 5, provavelmente já tem que estar saindo e a creche já fechou. Era uma promessa sua de campanha, né? A gente se comprometeu e vamos fazer o horário estendido das creches. Hoje, inclusive, já tive reunião com a Secretaria de Educação. O que a gente precisa agora? A gente até tem os prazos. A gente vai fazer em março, a gente vai fazer a pesquisa com as mães, porque a gente precisa saber onde é que está essa demanda de creche com horário estendido. Legal. A gente precisa entender, não vão ser todas as creches que vão ser com horário estendido, então onde é que tem demanda? Quais creches as crianças precisam do horário estendido? Para que a gente possa ter esse diagnóstico primeiro e na sequência, em abril, a gente já abriu o chamamento para as mães poderem deixar seus filhos na creche com horário estendido. Acredito que não só a creche, né, mas muitas pessoas devem estar pensando, né? E as escolas, prefeito, porque hoje realmente há esse movimento de escola em tempo integral. Tem também uma possibilidade das escolas de Jacareí se tornar em período integral, as municipais? Já tem algumas, né? Temos algumas, a gente vai ampliar ainda mais. A gente espera agora entregar pelo menos mais 300 novas vagas, de 300 a 400 novas vagas no maternal, que hoje o maternal ele não tem ensino integral na cidade. A gente tem creche integral e a partir do Fundamental 1 integral. Mas tem um período ali que as crianças não têm. Ainda pequenininha ainda, né? Exatamente. Então a gente vai tá viabilizando junto à Secretaria de Educação para ainda nesse primeiro semestre entregar em torno de mais 300 a 400 novas vagas para essas crianças onde hoje existe uma lacuna. A Rafaela, do Jardim das Indústrias. Olá, prefeito, boa tarde. Existe alguma possibilidade de abertura de concurso público na cidade? Sim, a gente tem um déficit grande de funcionários, mas agora nesses primeiros 6 meses a gente está fazendo toda uma reorganização. A gente também, numa situação financeira, a gente não pode abrir um novo concurso, né, com a situação. Mas acredito que nos 6 primeiros meses a gente vai colocar a casa em ordem e isso daí vai possibilitar que a gente possa abrir novos concursos públicos, porque existe déficit de vagas dentro da prefeitura. Agora, Celso, a gente já está caminhando para o final aqui, mas em relação à questão da falta de água na cidade, ano passado também tiveram rompimentos de adutoras na cidade, né? Como é que o senhor acompanha essa situação, uma vez que trouxe transtorno aí, né? Na época o presidente do SAI falou com a gente aqui também no jornal Canção Nova. Como é que está esse trabalho da prefeitura junto ao SAI, essa autarquia? Hoje existe uma adutora extremamente importante que faz a ligação da estação de tratamento de água, né, de abastecimento, com toda aqui a região leste, onde você tem um fluxo muito grande de pessoas. Sim. Onde se verticalizou a cidade, que é a região do Vila Branca, Califórnia, Jardim Luiza. E essa ligação ela foi feita de uma maneira, em 2014, muito ruim. O projeto, o que está executado é diferente do projeto. Então, a gente precisa fazer uma nova adutora de ligação. Essa é uma obra de em torno de 18 milhões de reais, mas que eu já passei para o SAI, que é prioridade. Então, a gente vai listar essa obra esse ano, porque não dá para a gente ficar sobre o risco de deixar
30 mil pessoas em Jacareí sem água. Sim. E às vezes com uma previsão de voltar em 5 dias, em 6 dias, então isso não tem como. A gente já passei para o SAI essa diretriz e o SAI já está trabalhando, atualizando as planilhas para que a gente possa colocar essa licitação o mais breve possível e fazer essa nova obra. Vai trazer um pouco de transtorno, porque vai ter que abrir a Davilino, fazer essa nova adutora, mas é muito importante até para a gente manter outro serviço essencial, né? A gente estava falando no começo do serviço essencial de lixo, a água também é um serviço altamente essencial, então a gente não pode permitir que falte água na casa das pessoas. Com certeza. Uma última pergunta aqui, você que mandou pra gente, as que a gente não conseguiu, a gente encaminha depois aí pra assessoria, mas vamos marcar aí uma outra oportunidade para o prefeito estar conosco, o pessoal tá gostando de participar. É o Luciano, boa tarde. Deus abençoe nosso querido prefeito Celso e toda a Canção Nova. Também quero perguntar sobre a linha de torres de alta tensão que passa aqui entre o Parque Santo Antônio, Nilo Máximo, e também pelo conjunto São Benedito, divisa com São Benedito e Vila Zezé. Foi tirado uma linha de torres e seria bom mesmo que fizesse uma linha verde, que nos fizesse também na avenida, é bem longo aqui o texto, né? Mas sobre essa torre de transmissão, Luciana, eu vou encaminhar depois para a assessoria, porque tem aqui um texto bem grande, a gente não vai conseguir ler tudo, mas sobre essa questão das torres de alta tensão ali no Parque Santo Antônio e também a Nilo Máximo, prefeito. Acho que ele quis se referir até para a extensão da linha verde que tem aqui em São José, sim. Poder chegar. Mas diferente de São José, a CETEP, que é a companhia de energia que faz essa distribuição... É isso mesmo que ele está querendo saber. Ela não encerrou as atividades em Jacareí. Então, em Jacareí, o Leão realmente passa ainda energia. Então não é desativado, funciona aquelas... Funciona, o Leão em Jacareí funciona, ao contrário daqui de São José, que foi desativado e possibilitou fazer a linha verde. Só que esse é um serviço federal, então precisa de uma reestruturação federal e aí a gente depende que se encerre o serviço da companhia de distribuição, para que a gente possa fazer um projeto similar à linha verde, inclusive conectando com São José, que eu acho que seria importante para os dois municípios. Isso. Eu queria deixar aqui, acho que muita gente tá fazendo as perguntas, né? Sim. Deixar o nosso WhatsApp, que também pode encaminhar as perguntas para o nosso WhatsApp. Opa, que legal. E também quem quiser marcar a agenda de quinta-feira, por esse WhatsApp, pode encaminhar a demanda, pode encaminhar a agenda. Pode eu queria deixar aqui, é o 12 98891 0394. 12 98891 0394. Legal, então pode mandar as perguntas lá também, agendar e para quinta-feira esse atendimento vai continuar, né, prefeito? Com certeza. Bacana. Prefeito Celso, eu gostaria muito de agradecer o senhor pela presença, por ter aceito o nosso convite, encaixado a Rádio Canção Nova na sua agenda e até uma próxima oportunidade. Vamos conversar com a assessoria para já deixar marcada uma data para que o senhor possa retornar aqui e usando esse espaço também como prestação de conta para os nossos ouvintes. Não, com certeza, foi um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com os ouvintes que participaram bastante. A gente fica muito feliz com essa participação e em breve a gente volta aqui para a gente bater um segundo papo, trazer mais novidades, tirar mais dúvidas da população. Com certeza. Só repetindo o WhatsApp aqui, 12988910394. Você pode entrar em contato com a prefeitura ou ligar lá, se você não conseguir anotar, ligar aqui também que a gente passa para você. André, obrigado pelos trabalhos técnicos, para você que nos acompanhou, participou, obrigada. Bom final de semana e segunda a gente volta e segunda-feira o nosso convidado será o prefeito de Caçapava. O Ian estará conosco aqui ao vivo. Você, morador de Caçapava, ouvinte da Canção Nova, também poderá participar conosco. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.